São Paulo, a maior metrópole da América Latina, não dorme. Suas ruas estão sempre cheias de movimento, seja de dia ou de noite. Arranha-céus iluminados contrastam com becos escuros, vielas escondidas e bairros nobres cercados por muros altos e câmeras de vigilância. Mas por trás de toda essa modernidade existe também um lado sombrio, a violência que insiste em fazer parte da rotina da cidade. Naquele ano, a sensação de insegurança estava em alta. Noticiários falavam diariamente de sequestros relâmpagos, assaltos e crimes violentos que atingiam desde comerciantes de bairro até famílias de classe alta. Em São Paulo, ninguém parecia estar totalmente protegido. As pessoas mudavam hábitos, evitavam andar à noite, trocavam de trajeto, instalavam blindagem em carros e até transformavam casas em fortalezas modernas. Mas, mesmo assim, a criminalidade sempre encontrava uma brecha. O bairro onde a tragédia aconteceria era um desses lugares onde o contraste era mais visível. Ruas arborizadas, casas de alto padrão e silêncio quase absoluto à noite, quebrado apenas pelo barulho distante do trânsito. Uma região que, aos olhos de muitos, passava uma sensação de tranquilidade, mas os criminosos sabiam que ali também havia alvos fáceis. Moradores de rotina previsível, empregados entrando e saindo, carros importados estacionados na garagem. O medo respirava naquele ambiente. Em bares e padarias da região, vizinhos comentavam com cautela sobre casos recentes. Um empresário que tinha sido levado e libertado após pagar resgate, uma senhora abordada na porta de casa, jovens obrigados a dirigir até caixas eletrônicos sob a mira de armas. Cada relato aumentava a sensação de que a qualquer momento alguém poderia ser a próxima vítima. E naquela noite específica, o ar parecia ainda mais pesado. O vento frio que descia pelas avenidas carregava consigo uma tensão quase palpável. O silêncio das ruas não era sinônimo de paz, mas um prenúncio de algo terrível. Nos portões automáticos que se fechavam, nos olhares rápidos para os retrovisores, nas grades reforçadas das casas, estava estampada a verdade. São Paulo vivia sob o domínio do medo. Naquele cenário, um grupo de criminosos já havia escolhido sua presa. Eles conheciam os horários, observaram os movimentos e esperaram o momento certo. O que ninguém imaginava é que esse sequestro não terminaria apenas como mais uma estatística. Ele se transformaria em um verdadeiro banho de sangue, marcando para sempre a vida da família e chocando a cidade inteira. A vítima central dessa tragédia se chamava Eduardo Ferraz, empresário de 42 anos, dono de uma pequena rede de restaurantes em São Paulo. Filho de um professor aposentado e de uma costureira, Eduardo tinha construído sua vida do zero, com muito trabalho e persistência. Era conhecido pela vizinhança como um homem discreto, gentil e dedicado à família. Casado há quase 15 anos com Patrícia, pai de 2 filhos adolescentes, sua rotina era marcada pelo equilíbrio entre o trabalho intenso e os momentos em casa, que ele fazia questão de preservar. Eduardo não era daqueles empresários arrogantes. Pelo contrário, era simples, costumava cumprimentar porteiros, vizinhos e até entregadores pelo nome. Apesar de viver em um bairro nobre da cidade, nunca perdeu o jeito interiorano herdado dos pais, que o criaram em uma cidade pequena do interior paulista antes de ele se mudar para a capital. Todos os dias, sua rotina se repetia como um relógio. Saía cedo, por volta das 7 da manhã, e voltava sempre no mesmo horário, geralmente pouco depois das 8 da noite. Gostava de dirigir seu próprio carro, um sedã prateado, que já se tornara um ponto de referência na rua. E era justamente essa previsibilidade que chamara a atenção dos criminosos. Naquela noite fatídica, Eduardo voltava de mais um longo dia de trabalho.
Havia passado pelas unidades de seus restaurantes, feito reuniões e terminado o expediente com a cabeça cheia de preocupações comuns a qualquer empresário. Fornecedores atrasados, funcionários pedindo aumento, contas que pareciam nunca fechar. Mas, ao entrar na garagem de casa, tudo isso deixava de importar. Ali, no aconchego do lar, ele se transformava em marido e pai, e sua prioridade era a família. Patrícia, sua esposa, era professora de educação infantil. Juntos, formavam um casal admirado pela força do relacionamento e pela dedicação aos filhos. Luísa, de 14 anos, e Gabriel, de 11. Ambos estudavam em uma escola particular da região e sonhavam com futuros tão grandes quanto a esperança que os pais depositavam neles. Eduardo fazia questão de jantares em família, ainda que simples. Muitas vezes, preparava macarronada ou assava carne no forno, porque acreditava que aqueles momentos à mesa eram essenciais para manter a união. Era um homem que prezava por valores sólidos, acreditava na honestidade e sempre dizia aos filhos: "O que a gente conquista com suor, ninguém pode tirar da gente", mas naquela semana havia algo diferente. Eduardo havia comentado com Patrícia que percebia estar sendo observado. Em mais de uma ocasião, notara motos rondando a rua, carros parados em horários estranhos. A esposa, preocupada, sugerira reforçar a segurança da casa, talvez instalar câmeras adicionais ou contratar vigilância particular. Ele, porém, acreditava que fosse apenas impressão. Afinal, quem desconfiaria que um homem como ele, sem ostentação e sem grandes inimigos, pudesse estar marcado para um crime? O que Eduardo não sabia era que, nas sombras, um grupo de criminosos já havia traçado cada passo de seu plano. Eles o estudaram, sabiam quando chegava, quando saía e até quando o portão demorava a se fechar. Para os bandidos, aquela rotina previsível era uma oportunidade de ouro. Na noite do sequestro, o destino de Eduardo e de sua família mudaria para sempre. O que parecia ser apenas mais um retorno para casa se transformaria no início de um pesadelo que terminaria em sangue. Era uma sexta-feira, início de noite em São Paulo. O trânsito ainda engarrafava algumas das principais avenidas, buzinas ecoavam ao longe, mas nas ruas internas do bairro nobre onde Eduardo morava, reinava uma calma enganosa. O relógio do painel do carro marcava 20h17 quando ele virou a esquina da rua de casa. Naquele momento, o empresário não imaginava que já estava sendo seguido. 2 motos vinham desde a avenida principal, mantendo uma distância estratégica. O farol baixo e os capacetes pretos dificultavam qualquer identificação, mas a coordenação entre os veículos mostrava que não era coincidência. Eles esperavam exatamente por ele. Eduardo entrou na rua quase deserta. Acenou para o vizinho, que caminhava com o cachorro, e, como de costume, reduziu a velocidade para abrir o portão eletrônico da garagem. Foi nesse instante que tudo aconteceu. Um carro preto, sem placas visíveis, acelerou no sentido contrário e parou bruscamente a poucos metros da entrada. Os vidros escuros baixaram, revelando 3 homens armados. Ao mesmo tempo, as motos bloquearam a parte de trás, fechando o cerco. Eduardo ficou encurralado em segundos. "Sai do carro agora! Rápido!" gritou um dos assaltantes, apontando uma pistola direto para o vidro do motorista. O coração de Eduardo disparou. Ele sabia que a pior reação seria tentar fugir. O portão ainda não estava totalmente aberto e a rua já estava bloqueada. Não havia saída. Com as mãos trêmulas, desligou o carro e ergueu os braços, tentando demonstrar calma. Do portão, Patrícia observava pela fresta, sem entender direito o que se passava. O medo tomou conta dela quando viu as armas. Ela quis correr, gritar, mas o instinto de proteção pelos filhos a fez permanecer em silêncio, apenas observando com o coração acelerado. Um dos criminosos abriu a porta do carro e puxou Eduardo à força. Ele tentou argumentar.
Calma, calma. Levem o carro, levem tudo. Só não façam nada comigo, por favor. Mas não era apenas um assalto. A voz fria do líder do grupo deixou claro: não queremos o carro, patrão. Você vem com a gente. Em segundos, Eduardo foi empurrado para dentro do veículo preto. 2 bandidos entraram com ele no banco de trás, enquanto o outro assumiu o volante. As motos seguiram na frente, abrindo caminho. O portão da garagem fechou sozinho, como se nada tivesse acontecido, mas Patrícia sabia que seu mundo havia acabado de desmoronar. O vizinho que passeava com o cachorro, ao longe, ainda conseguiu ver parte da ação, mas a rapidez do sequestro o deixou paralisado. Quando tentou se aproximar, os criminosos já tinham sumido. Dentro do carro, o empresário sentia o suor escorrer pelo rosto. A cada curva, a cada aceleração, ele percebia que estava sendo levado para longe de qualquer possibilidade de socorro. A cidade, que até minutos atrás parecia apenas mais uma noite comum, agora se tornava um labirinto de sombras e medo. Eduardo respirava fundo, tentando manter a calma, mas o que mais lhe pesava no peito era a lembrança da esposa e dos filhos. Será que eles estavam seguros? Será que haviam visto alguma coisa? Ele sabia que a vida da sua família corria tanto perigo quanto a sua. E naquele instante, o sequestro, que começava como uma ação rápida e calculada, logo se transformaria em um episódio marcado pela brutalidade e pelo sangue. Eduardo foi levado por quase 40 minutos dentro daquele carro abafado, os vidros fechados e o som constante da respiração ofegante dos criminosos ao redor. O veículo atravessou avenidas movimentadas, entrou em ruas mais estreitas e, por fim, passou por uma estrada de terra esburacada. A cada solavanco, o coração do empresário parecia saltar pela garganta. Ele tentava memorizar o caminho, mas a tensão e o nervosismo embaralhavam tudo. Quando finalmente pararam, os bandidos o arrastaram para fora com violência. A venda que colocaram em seus olhos não permitia ver nada, apenas sentir. O cheiro de mofo, a umidade do lugar, o frio que subia do chão. Os passos ecoavam como se estivessem entrando em um espaço fechado, talvez uma casa abandonada ou um galpão afastado. "Anda, patrão! Não tem gracinha aqui não!" disse um deles, empurrando Eduardo com força. A venda foi retirada de maneira brusca. Diante dele, um cômodo mal iluminado por uma única lâmpada pendurada, que oscilava como se fosse apagar a qualquer momento. As paredes sujas, o chão de cimento e um colchão velho no canto deixavam claro que aquele lugar não era improvisado. Já tinha sido usado antes. Um dos criminosos, o que parecia ser o líder, se aproximou. Ele era alto, pele morena, olhos frios e falava com calma, mas cada palavra carregava ameaça. "Vai ser fácil, patrão. Você colabora, sua família não sofre. Só precisamos que a madame entenda que a vida dela e dos filhos agora depende do quanto ela vai pagar." Eduardo tentou manter a voz firme. "Minha família não tem esse dinheiro que vocês estão pensando. Eu não sou milionário." O líder riu, um riso seco e debochado. "A gente sabe da tua empresa, dos contratos, do carro importado. Não se faz de pobre, não." Os outros 2 bandidos começaram a mexer em celulares, provavelmente organizando a ligação que fariam para Patrícia. Eduardo sentia as mãos suadas, os pulsos doendo com as amarras, mas o que mais lhe atormentava era a imagem da esposa recebendo aquela ligação. Ele sabia que cada palavra dos sequestradores cairia como uma bomba em sua casa. E a ligação aconteceu. Um deles discou o número, colocou no viva voz. Do outro lado, a voz trêmula de Patrícia atendeu. "Alô, Eduardo?" "Não, dona. Aqui quem fala é a vida do teu marido. Se quiser ver ele vivo de novo, prepara um bom dinheiro. E não chama a polícia, porque a gente está de olho em vocês." O choro de Patrícia foi imediato. Eduardo tentou gritar algo, mas foi calado com um soco no estômago que o fez perder o ar.
Ele está vivo, mas pode não estar por muito tempo. A decisão é tua, completou o líder. A ligação foi encerrada, deixando no ar apenas o silêncio pesado do cativeiro. Eduardo sentia a dor física do golpe, mas a dor maior era a impotência. Ele, acostumado a tomar decisões e a liderar na empresa, agora não tinha controle sobre nada. O tempo parecia não passar naquele ambiente. Os criminosos falavam entre si, riam em alguns momentos, enquanto Eduardo permanecia amarrado, tentando controlar a respiração para não entrar em pânico. Cada som do lado de fora, um cachorro latindo, o motor de uma moto passando, trazia a esperança de que alguém pudesse descobrir aquele lugar. Mas no fundo, ele sabia que estava completamente à mercê daqueles homens. O que Eduardo não sabia, porém, é que a crueldade deles ia além do simples sequestro por dinheiro. Havia algo mais sombrio naquela noite, algo que transformaria o crime em um massacre que a cidade jamais esqueceria. O tempo parecia esticar e comprimir ao mesmo tempo. Eduardo estava sentado no chão frio do cativeiro, amarrado e encharcado de suor. Cada som ao redor aumentava a tensão. Passos que se aproximavam, o rangido de portas, o clique metálico de armas sendo verificadas. Os criminosos não escondiam mais a impaciência. O líder aproximou-se novamente, desta vez com uma faca na mão, mostrando que não brincava. Ou tu colabora, ou teu final aqui é rápido. Eduardo tentou argumentar com voz trêmula, mas firme. Por favor, eu faço o que vocês quiserem. Só não machuquem ninguém. Mas não havia acordo. A intenção deles não era apenas dinheiro. A frieza nos olhos do líder e a forma como os outros se movimentavam indicavam que havia algo pessoal naquele crime. O que começou como sequestro logo se transformou em tortura psicológica. Em um movimento brusco, um dos criminosos puxou Eduardo pelo colarinho, levantando-o do chão, enquanto o outro mexia no celular para registrar mensagens à família. O empresário sentia cada músculo do corpo tenso, coração batendo descompassado e a mente girando. Como minha vida chegou a esse ponto? De repente, um tiro ecoou no cômodo vizinho. Eduardo caiu de joelhos, o som reverberando em seus ossos. Os bandidos, visivelmente descontrolados, começaram a se mover mais rápido, gritando entre si. Um deles derrubou a lâmpada pendurada, mergulhando o local em uma penumbra ainda mais densa. Apenas alguns feixes de luz de lanternas improvisadas iluminando o chão sujo. O líder se aproximou novamente, desta vez com um revólver apontado diretamente para a cabeça de Eduardo. Última chance, patrão. Diz onde está o dinheiro ou morre agora. Eduardo, sentindo a vida escorrer pelos nervos, percebeu que não havia saída. Tentou se controlar, pensar em algo, mas cada respiração parecia mais difícil que a anterior. A visão turva pelo medo e pelo suor fazia os contornos do lugar parecerem distorcidos, quase irreais. Foi nesse momento que a violência atingiu seu ápice. Um dos criminosos, em um gesto impulsivo, apertou o gatilho. O tiro ecoou no pequeno cômodo e Eduardo sentiu um impacto tremendo no braço, uma dor aguda que o fez gritar involuntariamente. A adrenalina tomou conta, mas não era apenas dor física, era o choque de perceber que sua vida estava por um fio e que qualquer movimento em falso poderia ser o último. O massacre se completou quando outro tiro atingiu a parede próxima, espalhando estilhaços pelo chão e aumentando ainda mais o pânico. A crueldade dos criminosos não tinha limites. Eles riam, discutiam e, ao mesmo tempo, mantinham Eduardo sob constante ameaça de morte. O terror psicológico era tão intenso quanto o risco físico. Ele tentava se manter consciente, pensando na família, nos filhos, na esposa. Cada segundo se arrastava, cada respiração era um esforço. Eduardo percebeu que o que acontecia ali não era apenas sequestro, era um banho de sangue emocional, uma situação que quebraria para sempre qualquer sensação de segurança.
O que parecia ser um crime planejado apenas para extorsão, naquele momento, se transformava em uma execução lenta, fria e calculada, onde a vida da vítima e a sanidade de sua mente estavam completamente nas mãos de homens que não demonstravam nenhum pingo de compaixão. A noite estava longe de terminar, e o destino de Eduardo ainda não estava decidido. Cada instante trazia um novo desafio, uma nova ameaça, uma nova confirmação de que naquela noite o cativeiro era o limiar entre a vida e a morte. Enquanto Eduardo permanecia no cativeiro, a vida do lado de fora desmoronava em segundos. Patrícia, ainda em choque após a ligação inicial dos criminosos, entrou em estado de pânico total. Ela tentou ligar para o marido inúmeras vezes, mas o celular dele não atendia. O silêncio no outro lado da linha era uma tortura psicológica, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. A filha, Luísa, com apenas 14 anos, percebeu a tensão e começou a chorar, segurando o irmão mais novo, Gabriel, que também não entendia completamente o que estava acontecendo. A casa, antes símbolo de segurança e afeto, transformou-se em um lugar de medo absoluto. Patrícia tentava manter a calma, mas as mãos trêmulas e o rosto pálido denunciavam a fragilidade diante do perigo que ameaçava sua família. Do outro lado da cidade, os colegas de Eduardo no trabalho começaram a receber mensagens ansiosas da esposa. A notícia se espalhou rapidamente. Um sequestro estava em andamento e a vítima era o empresário conhecido por todos. A polícia foi acionada imediatamente e a operação começou com máxima prioridade. Sirenes soavam ao longe, viaturas circulavam pelos bairros adjacentes e helicópteros sobrevoavam a região, tentando localizar qualquer pista que levasse ao paradeiro de Eduardo. O quartel recebeu a notícia e um clima de tensão tomou conta de todos. Cada policial lembrava-se de histórias de casos semelhantes, de tragédias que começaram de forma aparentemente simples e terminaram em sangue. A frustração e o medo misturavam-se à determinação. Salvar a vida de Eduardo se tornava prioridade máxima. No cativeiro, Eduardo sentia-se impotente. Ouvir os passos dos criminosos lá fora, imaginando o que eles estavam fazendo, aumentava a sensação de desespero. Ele se lembrava da esposa e dos filhos, da última vez que os viu, e cada memória era uma punhalada emocional. O arrependimento de não ter tomado mais precauções, a raiva de estar à mercê daqueles homens e o medo constante de que tudo terminasse ali o consumiam. A cidade, enquanto isso, parecia alheia ao terror daquela família específica. A rotina continuava. Carros passavam nas avenidas, comércios fechavam e o movimento urbano seguia, mas para Patrícia e para Eduardo, cada minuto era um martírio. A comunicação entre policiais e familiares era constante. Cada detalhe coletado era uma tentativa desesperada de criar um plano de resgate rápido e eficaz. A tragédia se aproximava do ponto crítico. A tensão emocional atingia seu ápice. Patrícia não conseguia controlar o choro. Os filhos agarravam-se a ela, e os policiais, do lado de fora, trabalhavam contra o tempo. A noite silenciosa para os vizinhos estava carregada de pavor, medo e incerteza. Eduardo, apesar da dor física e do pavor constante, tentava se manter consciente e focado. Sabia que qualquer sinal de desespero poderia acelerar a violência dos sequestradores. Cada instante era uma luta interna para sobreviver e, ao mesmo tempo, para pensar em formas de proteger sua família, mesmo à distância. O relógio avançava lentamente e, a cada segundo que passava, todos percebiam que aquela noite não seria apenas mais um sequestro. Seria uma prova de resistência emocional, física e mental. E os impactos dessa tragédia ecoariam muito além do cativeiro. A notícia do sequestro se espalhou rapidamente por toda a delegacia especializada em crimes contra o patrimônio e sequestros.
A chefia imediatamente montou uma força-tarefa, reunindo equipes de investigação, patrulhamento e inteligência. Cada detalhe da rotina de Eduardo, cada veículo que ele dirigia, cada rua que percorria, começou a ser analisado com minúcia. O tempo era o inimigo, e cada minuto podia significar a diferença entre vida e morte. No quartel, os investigadores começaram a cruzar informações, câmeras de segurança da rua, imagens de comércios próximos, registros de placas de veículos suspeitos e até relatos de vizinhos que tinham notado carros estranhos nas proximidades. Uma das primeiras pistas surgiu quando um motoboy do bairro relatou ter visto um carro preto estranho parado em um terreno baldio naquela mesma noite. Era pouco, mas era um ponto de partida. A equipe de inteligência conseguiu rastrear os celulares dos sequestradores. Cada ligação, cada mensagem enviada à família foi monitorada em tempo real. Um dos criminosos cometeu o erro de ativar a localização do GPS do telefone, permitindo que os policiais se aproximassem da área onde Eduardo estava sendo mantido. A tensão crescia a cada quilômetro percorrido, cada rua dobrada e cada portão verificado. Enquanto isso, dentro do cativeiro, Eduardo lutava para se manter firme. Os criminosos ainda ameaçavam e tentavam intimidar, mas ele conseguia identificar padrões, pequenas falhas que poderiam ser exploradas. Tentava memorizar o ambiente, os pontos de saída, os horários em que os sequestradores se distraíam. Cada detalhe era vital. Cada movimento dos bandidos podia se tornar uma chance de sobrevivência. Finalmente, a operação policial avançou para a fase de intervenção. Equipes táticas foram posicionadas em pontos estratégicos ao redor do galpão abandonado. Helicópteros sobrevoavam a área e negociadores se preparavam para uma possível abordagem verbal. A tensão era máxima. A menor falha poderia custar a vida da vítima. Quando os sequestradores perceberam a aproximação da polícia, o clima mudou. Um deles tentou fugir pelo terreno atrás do galpão, mas foi contido por um grupo de policiais fortemente armados. Dentro, o líder tentava manter Eduardo sob controle, mas a presença das forças especiais tornava impossível qualquer ação impulsiva. A negociação começou, com palavras firmes e ameaças, mas também com apelos para poupar a vida da vítima. Depois de horas de tensão extrema, a polícia conseguiu finalmente invadir o local. Um confronto curto e controlado aconteceu. Um dos sequestradores atirou em direção a um dos policiais, que respondeu com precisão, neutralizando a ameaça sem atingir Eduardo. Ele foi retirado do cativeiro, amarrado, exausto e em estado de choque, mas vivo. Os criminosos restantes foram presos e levados à delegacia. Durante os interrogatórios, emergiram detalhes do plano. Cada um tinha um papel definido, desde o monitoramento da rotina de Eduardo até a abordagem inicial. A investigação revelou que eles já haviam cometido outros sequestros relâmpago, mas nenhum com tamanha ousadia e violência. Na delegacia, o alívio foi palpável, mas também veio acompanhado da constatação da gravidade do crime. A família de Eduardo, ainda em estado de choque, pôde finalmente abraçá-lo, mas os traumas físicos e emocionais daquela noite permaneceriam por muito tempo. O caso, embora encerrado com a prisão dos culpados, mostrou a complexidade das operações de sequestro, o perigo constante enfrentado pelos cidadãos e a importância da rapidez, da precisão e da coragem policial em situações críticas. Após a prisão dos sequestradores e a libertação de Eduardo, a cidade começou lentamente a respirar aliviada. Mas para ele e sua família, a vida nunca mais seria a mesma. O trauma daquela noite ficaria marcado para sempre, como uma cicatriz emocional que lembraria constantemente do limite entre a vida e a morte. No dia seguinte,
A imprensa noticiou o caso como um sequestro dramático que terminou com a captura dos criminosos. Mas para Eduardo, as manchetes eram apenas palavras. A realidade estava nas lembranças, no medo que ainda sentia ao fechar os olhos e no receio de que algo semelhante pudesse acontecer novamente. Patrícia, sua esposa, começou a buscar apoio psicológico para si e para os filhos. A sensação de impotência e o pavor de perder novamente alguém que amava eram quase insuportáveis. Luísa e Gabriel, ainda jovens, precisaram de acompanhamento para processar o trauma, entender que o perigo real havia passado, mas que a memória daquela noite seria algo que os acompanharia pela vida inteira. Para Eduardo, o aprendizado foi duro e direto. A vida é frágil e o valor da família é inestimável. Cada abraço, cada conversa, cada momento simples com os filhos passou a ter um significado ainda maior. A experiência também fortaleceu sua percepção sobre segurança e prevenção. Protocolos, vigilância, atenção ao entorno e a rotina diária são essenciais, pois mesmo em bairros considerados seguros, o perigo pode estar à espreita. Do ponto de vista policial, o caso reforçou a importância da união entre investigação, inteligência e operações táticas. A atuação rápida, a comunicação eficiente e a coragem dos policiais que participaram da missão foram decisivas para que Eduardo saísse vivo daquele pesadelo. O episódio tornou-se exemplo de planejamento e precisão, mas também um lembrete de que a violência urbana pode atingir qualquer cidadão, independentemente da classe social ou da rotina tranquila. Ao refletir sobre toda a experiência, Eduardo passou a dedicar parte de seu tempo a falar sobre segurança e prevenção de crimes. Ele visitava escolas, participava de palestras e conversava com vizinhos, alertando sobre os riscos e incentivando todos a valorizarem a atenção diária aos detalhes. Ele sabia que sua história poderia salvar outras vidas. O caso terminou com a prisão de todos os envolvidos, que enfrentam longas penas de reclusão, e com a recuperação física e psicológica da família Ferraz. Mas, acima de tudo, deixou uma lição clara para todos que assistem ou vivem em São Paulo. A violência é real, mas a coragem, a preparação e o amor à família podem ser instrumentos poderosos de proteção e superação. Alerta final: o sequestro e a violência podem acontecer a qualquer momento. Valorize sua segurança e a da sua família. Esteja atento aos sinais, denuncie atividades suspeitas e não subestime a importância da prevenção. A polícia está disponível para proteger, mas a consciência e a ação de cada cidadão também são fundamentais.